Muito bom dia a todos. Vamos dar início à audiência com a Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento, uma associação privada sem fins lucrativos que representa um grupo de 65 organizações não governamentais para o desenvolvimento. Agradeço desde já a presença da Dra. Rita Liotte, diretora executiva, do Dr. José Queiroz, membro da direção, e também do Dr. Tomás Nogueira, técnico de Advocacy. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terão 10 minutos para uma intervenção inicial, cujo tempo podem acompanhar no relógio lá ao fundo, seguido do qual os grupos parlamentares terão 4 minutos para colocar as questões ou as reflexões que entenderem pertinentes e depois, no fim, novamente, terão 10 minutos para responder, comentar ou fazerem a reflexão que também considerarem relevante. Tem por isso a palavra, pela indicação que tenho, o Dr. José Queiroz, em representação da Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais. Tem a palavra. Então, muito obrigado e muito bom dia. Primeiro gostaria de agradecer... Eu podia aproveitar, não é? Mas não, vou respeitar o... Já está. Gostaria de agradecer, muito bom dia novamente, gostaria de agradecer ao Dr. Bruno Aragão a honra de nos convidar para fazer esta pequena apresentação da plataforma e do tema que nos traz aqui, e também às senhoras deputadas e senhores membros deputados, imagino, ou assessores aqui presentes na sala. Então, rapidamente diria, como já me foi adiantando o que era a plataforma portuguesa, pelo menos na sua estrutura orgânica, só dizer que a nossa missão tem uma dupla vertente, uma interna e outra externa. A interna é muito reforçar os processos de comunicação, os vasos comunicantes entre as diferentes associadas que compõem a plataforma, capacitando-as ao nível da formação e dando-lhes mais competências de forma que possam desenvolver o seu trabalho de modo mais impactante e estruturado, quer nos territórios onde intervêm, quer também na forma como atuam com os atores aqui da sociedade civil e estatais em Portugal. E também tem uma outra missão muito importante para nós, que é esta aqui de projetar a imagem da própria plataforma e das suas associadas e tentar defender os seus interesses no que respeita mais uma vez ao trabalho e também às condições de sustentabilidade das próprias associadas, que é algo muito importante na temática da cooperação. Eu, dito isto, passaria num primeiro momento a palavra aqui ao nosso técnico de Advocacy, o Tomás, que irá fazer um bocadinho um enquadramento geral do que é a cooperação hoje em dia em Portugal. Obrigado. Bem, bom dia também do meu lado, agradecer ao Sr. Deputado Coordenador do grupo, senhoras e senhores deputados, para fazer também um contexto daquilo que tem sido o apelo que a plataforma tem feito em termos da sua articulação com a Assembleia da República, que se tem dado sobretudo através da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, através da segunda Comissão, que é quem, por natureza, trata também das questões da cooperação para o desenvolvimento. Aquilo que a plataforma, no fundo, tem tentado fazer tem sido um apelo para o reforço da cooperação em linha com aquilo que são os compromissos internacionais já estabelecidos há várias décadas e assumidos há várias décadas pelo nosso país, por Portugal, junto primeiro da OCDE e depois junto das Nações Unidas, no contexto da adoção em 2014 da Agenda 2030. Um apelo que tem também sido reforçado ou cuja pertinência a plataforma tem sentido também que tem vindo a aumentar nos últimos anos em virtude da situação que vivemos atualmente, que é uma situação em que os desafios globais são cada vez mais também entendidos como sendo desafios que tocam também as nossas realidades locais, fazendo muito eco também daquilo que tem sido o apelo no fundo, esta questão lançada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, esta ideia de que os desafios globais são interligados e, portanto, exigem que as respostas encontradas sejam também elas amplas o suficiente, e, portanto, nós temos tentado, no fundo, junto da Comissão dos Negócios Estrangeiros, trazer este apelo para o reforço da cooperação, e entendemos também que seria importante nesta altura alargar um bocadinho além daquilo que é o âmbito de ação propriamente dito da Comissão dos Negócios Estrangeiros e alargar até dentro da própria Assembleia da República esta nossa intervenção. O apelo, o conjunto de apelos que a plataforma tem feito
tem, acreditamos nós, um respaldo amplo na sociedade portuguesa. Os dados que nós temos, que recebemos a partir do Eurobarómetro do verão passado, indicam isto de uma forma clara, que à volta de 80% dos cidadãos nacionais são favoráveis a que o governo português tenha uma atuação consistente junto de países parceiros no sentido de combater a pobreza de uma forma cada vez mais sistemática, e portanto temos também enquadrado este nosso apelo a partir desta percepção de que a sociedade portuguesa é uma sociedade que apoia de uma forma muito veemente esta política de cooperação. Que de uma forma prática, ou em termos daquilo que é a sua tradução prática, ou, enfim, a tradução prática deste apelo que nós temos feito do reforço da cooperação, tem muito a ver com aquilo que é o investimento do Estado português em ajuda pública ao desenvolvimento. Aquilo que a plataforma tem proposto não é mais do que aquilo que Portugal, como eu referi inicialmente, até já se comprometeu várias vezes em termos internacionais, que é até 2030 dedicar 0,7% do seu rendimento nacional bruto, do RNB, para a ajuda pública ao desenvolvimento. Neste momento, os últimos dados que temos relativamente ao ano 2022 são no sentido de Portugal ter canalizado cerca de 0,23% do RNB, portanto ainda há algum caminho a fazer para que até 2030 se consiga atingir este valor dos 0,7% do rendimento para a ajuda pública ao desenvolvimento. E o papel da Assembleia da República, acreditamos nós, aqui é um papel fundamental, porque é quem aprova os orçamentos do Estado e, portanto, tem anualmente este papel de definir no âmbito do orçamento aquilo que será consagrado em termos de ajuda pública ao desenvolvimento, e, portanto, essa é uma primeira dimensão da forma como este apelo para o reforço da cooperação se traduz em termos práticos e em termos objetivos, em termos daquilo que poderá ser uma atuação concreta. E depois, numa outra dimensão, além da questão do orçamento e desta intervenção anual que a Assembleia da República pode ter na definição de um caminho até 2030, que tem a ver com a definição de um roteiro plurianual para que a meta seja efetivamente alcançada até 2030. Há neste momento um projeto de resolução em andamento na Assembleia da República, e creio que o seu agendamento para votação em plenário estará para breve, no sentido de recomendar ao Governo que esta meta seja consagrada e que seja definido um roteiro para a implementação da meta e para a execução deste compromisso. E, portanto, este apelo, de uma forma muito resumida, tem esta dupla vertente em termos daquilo que é a sua tradução prática, em termos de propostas. E, portanto, tem sido este o contexto do apelo que a plataforma tem feito junto à Assembleia da República. E, portanto, para não me alongar mais, eu se calhar voltava a devolver ao José Queiroz para falar sobre aquilo que pode ser também uma intervenção mais concreta do Grupo de Trabalho e da Primeira Comissão. Força. Então, voltando agora aqui ao desenvolver um bocadinho mais este apontamento do Tomás, o que nós vimos aqui propor é algo que até é muito transversal a uma discussão que ocorre, em particular na Europa, não só do Sul, mas muito mais no Norte, devido ao seu histórico de participação, que é esta ideia do envolvimento da sociedade civil num diálogo que deveria ser um diálogo estruturado, deveria ser um diálogo sistemático, com calendário e que ofereça previsibilidade aos atores da sociedade civil quando querem discutir, por exemplo, as políticas de cooperação. Sentimos que este diálogo, apesar de haver um esforço feito em torno do Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento, com o regulamento, foi constituído em 2014, ainda assim não se tem observado, digamos assim, um conjunto de reuniões que deveriam ocorrer com uma periodicidade de 2 por ano, não se tem observado isto de forma sistemática. Significa que não há uma cultura, do nosso ponto de vista, instituída em Portugal, de chamar os atores da sociedade civil a participar na definição das políticas públicas e, em particular, a ter um papel de avaliação, acompanhamento e monitorização dessas próprias políticas. Vemos aqui uma lacuna que acho que pode e deve ser preenchida e que
basicamente apela só a momentos de articulação e estruturados. Isto é algo que é muito importante para nós e gostaríamos de deixar aqui bem vincado. Uma outra coisa importante também para nós era conseguir alargar a nossa capacidade de representatividade em alguns fóruns, nomeadamente no Conselho Económico e Social, não só do setor da cooperação, há já setores lá representados, mas achamos que ainda assim existe aqui uma espécie de subrepresentação do todo societal nesse mesmo Conselho e, portanto, também veríamos aqui uma oportunidade para que isso acontecesse. Gostávamos também de referir, ao fazer apelo a um trabalho mais articulado com as embaixadas nos países onde nós temos atuação, não só os PALOP, mas, por exemplo, é um bom exemplo que podemos aqui deixar em cima da mesa, dizer que era importante que as embaixadas, para além do esforço que já têm feito, ainda assim conseguissem capitalizar o conhecimento que vem sendo acumulado ao longo dos últimos 20 anos por parte de muitas organizações ou de ONGs portuguesas que sistematicamente desenvolvem trabalho nestes países. E, portanto, há aqui todo um saber, todo um capital que não é utilizado pelas próprias embaixadas e que não, de certa forma, não ajudam a definir uma missão diplomática estruturada junto desses países e junto dessas próprias comunidades. Portanto, haveria aqui um duplo ganho, quer para as missões diplomáticas presentes nesses países, quer para os próprios territórios e as comunidades com os quais nós intervimos. E, portanto, fazemos aqui este apelo. Novamente, também para deixar aqui um exemplo da insuficiência desta articulação com a sociedade civil. Prende-se, por exemplo, com as iniciativas internacionais, as missões quando são feitas de delegações, de comitivas lá fora, onde normalmente plataforma ou outros atores da sociedade civil não são convidados. Ou são convidados, digamos assim, à última hora, peço desculpa pela expressão, é de forma muito casuística e muitas das vezes é expensas próprias. Ou seja, se nós quisermos juntarmos a uma determinada delegação, se ocorrer um convite, normalmente somos obrigados a suportar o custo de... Pode parecer uma coisa mesquinha do nosso lado, mas eu acho que define muito um princípio de atuação e um princípio de inclusão. Se nós não somos tidos como sendo dignos, digamos assim, de ter custos cobertos de viagens e por aí fora, não é coisa que acho que não acontece com os membros dessas próprias delegações, e isso significa que somos vistos como um ator menor, ou pelo menos há esta representação simbólica. E da nossa parte achamos também que uma dignidade que deve ser conferida a este tipo de instituições e a este tipo de plataformas também passa por aqui, passa por um convite formal, estruturado, feito de forma atempada e onde os custos da representatividade estejam cobertos. Não é? Pronto, eu acho que por enquanto ficaríamos por aqui e cumprimos com os 10 minutos e 55, quer dizer, não cumprimos, e deixávamos para uma segunda ronda. Muito obrigado, é a tolerância académica também, que nós na Assembleia temos sempre um pouquinho. Só antes de passar a palavra aos senhores deputados, às senhoras deputadas neste caso, dar nota que o projeto que referem é o projeto de resolução 579 do Bloco de Esquerda, cuja votação, que foi discutido já na Comissão de Negócios Estrangeiros e que, curiosamente, está hoje no guião de votação, estivemos agora a confirmar, que é o projeto, tem como título Reforço da Ajuda Pública ao Desenvolvimento, é o projeto 579. Só para dar essa nota, estivemos aqui a confirmar, não tínhamos esta simultaneidade, não foi propositada, mas resulta disso. Tem agora então a palavra pelo Partido Socialista a senhora deputada Romualda Fernandes. Senhora deputada, tem a palavra até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Sra. Rita Leoto, muito bom dia, Dr. José Queiroz e o Dr. Tomás Nogueira, e dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nós saudamos a Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento, na pessoa de Vossas Excelências, pelo trabalho que vem desenvolvido ao longo do seu percurso, creio eu, já há cerca quase de 25 anos, ou se calhar até mais, desde a Constituição, porque é 99, por aí. Dizer que nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, consideramos de extrema importância o papel da plataforma assume na criação de condições para que as ONGs portuguesas possam operar em parceria com os diferentes atores públicos e privados da cooperação portuguesa para potenciar exatamente a intervenção organizada da sociedade civil nos domínios da cooperação para o desenvolvimento,
enquanto organizações empenhadas na afirmação da solidariedade entre os povos, muito raros, que a gente preza muito, e que contribui também para a criação de um mundo mais justo e equitável. Nós agradecemos a exposição que fizeram aqui e as preocupações que trouxeram. Nós diríamos que a promoção, a representação das ONGs, que são, aliás, a plataforma que é o parceiro, o único parceiro que ocupa um papel fundamental a nível da política externa, a nível da cooperação. Nós consideramos que isto é um esforço que o Governo também tem feito e que é preciso, obviamente, que seja alavancada. Nós reforçamos o esforço e o espírito de solidariedade que tenha desenvolvido no objetivo da cooperação. Aliás, tanto quanto nós sabemos, foi o que eu disse há bocado, a plataforma é a ONG, é a única entidade a desempenhar este papel central na política de cooperação portuguesa, não existindo qualquer outra entidade desse papel. Eu agradecia que depois me esclarecessem se isto é mesmo assim. Dizer também que, com a aprovação da Estratégia de Cooperação Portuguesa 2030, inaugurou-se uma nova metodologia que vai permitir um aumento gradual da ajuda pública ao desenvolvimento. As ONGs e a plataforma são agentes privilegiadas neste desenvolvimento. Vi no site de Camões, que foi publicado, através de que vai ser publicado um contrato-programa entre Camões e a plataforma portuguesa com vista à criação e a uma subvenção, a obtenção de uma subvenção no valor de 592.500 euros, que vai vigorar nos próximos 42 meses, com início em junho e termina em dezembro. Portanto, o que eu gostaria aqui de perguntar, de tudo que já foi dito, é o que se consideram. Primeiro, se tiveram algum papel, se foram ouvidos na definição deste contrato-programa, qual foi o vosso papel, e também perguntar se consideram que essas medidas poderão potenciar a ajuda pública ao desenvolvimento, para o qual as ONGs têm um papel fundamental no seu desenvolvimento, nomeadamente para atingir as metas da Agenda 2030. Relativamente ao projeto de resolução em causa, defendia na Comissão dos Negócios Estrangeiros, e os dados que o Governo, Senhora Deputada, para concluir, tivemos conta, veremos na próxima, hoje à tarde, nas votações e na defesa que será feita em relação a esse projeto. Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem agora a palavra pelo Partido Social Democrata, a Senhora Deputada Emília Cerqueira. Senhora Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por saudar a plataforma portuguesa das ONG, nas pessoas do Dr. José Queiroz, Tomás Nogueira e Rita Leote, e tendo tomado boa nota das preocupações que nos trouxeram. De facto, Portugal é um país que tem uma longa tradição naquilo que é cooperação e desenvolvimento, que é uma daquelas matérias que não estão politizadas, se me permite. Há um grande consenso nacional na sociedade da importância estratégica que Portugal, este pequeno país, tem, nomeadamente naquela que é cooperação no mundo ligado à língua portuguesa, que é um grande fator de centralidade do nosso país, e realmente todas estas atividades são fundamentais, bem como é fundamental que haja, de facto, meios e condições para que ela, mais do que anunciada e proclamada, seja efetivamente realizada. Porque um dos grandes problemas que muitas vezes temos é que, de facto, acabam por faltar os meios no terreno para essa realização. No entanto, julgamos, e saudando aquilo que é o vosso trabalho, que é fundamental
esta vossa participação, tal como a articulação com o Instituto Camões, o Instituto Camões que é o grande parceiro, o grande player nesta matéria da cooperação e desenvolvimento, para que, desde a língua portuguesa ao desenvolvimento sustentável nos países, dentro naturalmente das regras das Nações Unidas, porque isso julgo que nem sequer pode ser aqui colocado em causa, porque somos um Estado de Direito e um país defensor dos direitos humanos, sempre balizando naturalmente por estas questões, e o desenvolvimento destes países é fundamental para que também não tenhamos discrepâncias cada vez maiores entre os chamados países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos, onde os fossos de pobreza e de falta de condições e de falta de dignidade de condições de vida são algo sempre muito preocupante e fundamental de ultrapassar. Portugal, como um país pequeno que é, e na nossa dimensão, acaba por ter muitas vezes, e bem, portanto isto também é importante que seja dito, um papel sobredimensionado em relação àquilo que é a sua dimensão efetiva, fruto desta centralidade que eu referi anteriormente. E, portanto, vamos acompanhar com atenção. Vamos ver também com atenção aquele que é o projeto, porquanto isto é uma matéria dos negócios estrangeiros, como muito bem disse. Estamos a fazer uma audição no âmbito da primeira comissão, onde o nosso escopo é naturalmente mais os direitos, liberdades e garantias, menos do que a cooperação internacional, e portanto temos que nos balizar aqui também naquelas que são as nossas competências, mas tomaremos boa nota também das preocupações que nos trazem, e da minha parte, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, falo-ei, e por forma também a que esta vossa atividade continue a ter sucesso e Portugal seja cada vez mais um país referência na cooperação e no desenvolvimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem agora a palavra pelo Partido Chega a Sra. Deputada Rita Matias. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Coordenador, cumprimento também as senhoras deputadas e cumprimento também naturalmente aqui a doutora Rita Leoto, o doutor José Queiroz e também o doutor Tomás Nogueira, agradecendo pela vossa presença e agradecendo também pelas preocupações que nos trazem. Desde já dizer que acompanhamos naturalmente a preocupação que trazem deste alinhamento que existe a sociedade civil, que não é chamada a participar nem no processo de desenho das políticas públicas, nem depois no processo de monitorização e de avaliação das mesmas e até de recalibração das mesmas, e portanto acompanho perfeitamente essas preocupações. A dizer que mesmo as questões orçamentais que nos apresentam, infelizmente, dado o cordão sanitário que existe neste Parlamento, temos pouca capacidade de atuação, mas tomamos nota também e certamente iremos trabalhar nessas matérias, mas gostava, uma vez que como tenho as mãos e os pés atados aqui literalmente, isto permite-me ter uma liberdade para falar de uma série de outras questões que também nos preocupam e que também gostaríamos de ouvir aquilo que têm a dizer, se concordam, se não concordam, se partilham desta perspectiva, se têm consciência ou não. E isto leva-me a falar precisamente nas ONGDs que existem, vocês enquanto plataforma que agrega um conjunto de associações. Há uma preocupação que nós temos, que nos foi aqui trazida e apresentada por uma deputada estadual brasileira, a deputada Ana Campanholo, que se dedica a investigar movimentos coletivistas, neste caso especificamente o movimento feminista, e basicamente teorizou e chegou à conclusão de que há uma forma de avanço destes movimentos coletivistas na sociedade, onde estes movimentos são teorizados, em primeiro lugar, num eixo universitário, e são cozinhados, pensados, elaborados, passam depois por um eixo militante, e é aqui que chega a vossa parte, porque depois as teorias são aplicadas na sociedade através da militância e através de fundações que financiam ONGs e ONGDs que vão aplicando aquilo que é teorizado nas universidades. E, portanto, vemos a Fundação Ford, a Fundação MacArthur a financiar supostamente programas de direitos humanos e de desenvolvimento sustentável, o que quer que sejam estes lugares comuns que hoje em dia querem dizer tudo e o seu contrário, para depois, por exemplo, termos na prática, em nome de uma suposta defesa dos direitos humanos, projetos que em África, para promover o desenvolvimento sustentável e para promover supostamente os direitos reprodutivos das mulheres, aquilo que fazem é, por exemplo, a laqueação de trompas de mulheres, porque consideram que o aparelho reprodutor pode ser sinal de condenação da mulher à pobreza. Isto, para mim e para o meu partido, é um atentado básico aos direitos humanos, é um atentado básico aos direitos das mulheres e, portanto, não quero entrar em generalizações, nem colocar todos no mesmo, digamos, na mesma amálgama, mas dizer que temos esta preocupação. E esta deputada continua e diz que depois, então, deste eixo militante,
estas ONGs produzem relatórios, pareceres, que são transpostos para o eixo mediático e depois do eixo mediático são transpostos também para o eixo político-partidário e então percebem que agora sou eu como uma parte interessada a fazer também, a puxar um pouco também a brasa à minha sardinha e dou-vos um exemplo muito prático daquilo que muitas das vezes pode ser a atuação das ONGs e aquilo que pode ser também um atentado à democracia em certa parte. Vimos, por exemplo, esta semana uma ONG americana, que na verdade é, tanto quanto sabe, composta apenas por 2 pessoas especialistas em extremismos e em extrema-direita, que fizeram um relatório categorizando 3 organizações portuguesas supostamente extremistas e potencialmente perigosas para a nossa democracia. Nestas 3 organizações configura o Partido Chega e configura a juventude do Partido Chega. Portanto, uma organização única, eles conseguiram desagregar e colocar para, de certa forma, indiciar-nos mais enquanto potenciais racistas e perigosos para a sociedade. E, portanto, este relatório tem uma série de imprecisões, desde já de catalogar o Partido Chega como um partido de extrema-direita, quando nos afastamos completamente dessa definição de Estado corporativo, pesado. Depois, por exemplo, como eu expliquei, separam a estrutura interna da juventude do partido, que tenho o gosto de liderar, que faz parte do próprio partido. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. E, portanto, mostra a imprecisão total, mas onde é que eu quero chegar com isto? É que este relatório, vindo de uma ONG que não teve o mínimo cuidado em ser precisa e que nem sabemos sequer quais são as suas fontes de financiamento porque não as publicitam, foi mediatizado, foi divulgado em jornais, passou na televisão e o que é que aconteceu? Vimos uma vez mais a sociedade civil a organizar-se, mobilizar-se. Para concluir, por favor. Estou mesmo a concluir. Pela ilegalização de um partido político. E isto é o perigo que pode muitas das vezes constituir estas ditas ONGs para o desenvolvimento sustentável e para o bem da democracia. Portanto, eu gostava só de vos perguntar se tinham consciência da existência deste eixo universitário que passa para o eixo militante, depois para o eixo mediático e depois para o eixo político-partidário e se reconhecem que muitas das vezes esta suposta cooperação para o desenvolvimento sustentável pode ser, na verdade, um atentado à democracia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora para responder às questões ou às reflexões que as senhoras deputadas colocaram, novamente a plataforma, até 10 minutos, recordando, como dizia Carto Levine, não há nada mais prático que uma boa teoria e, portanto, estas reflexões são também importantes. Não, começa tu. Eu depois concluo, pode ser? Está bem. Começo por agradecer, em nome da plataforma, novamente as intervenções e as questões colocadas. Dizer que, efetivamente, aqui o que cumpre a plataforma, e foi isso, no fundo, que tentámos também referir no tempo inicial, são várias dimensões. Estas que trouxemos são 2 principais no que diz respeito à parte da advocacy, de trabalho da plataforma para reforçar, efetivamente, por um lado, e aí tem muito a ver com a presente comissão, a dimensão de participação de cidadãos e cidadãs no que diz respeito às políticas e à forma como as políticas são implementadas em Portugal. Essa dimensão é bastante cara e é importante que, para além do Parlamento, que a sociedade civil possa operar, que se possa organizar e que possa efetivamente contribuir com o seu papel em termos de vigilância, de acompanhamento e de concretização daquilo que também é verificado como as necessidades e as aspirações das pessoas e a forma como as políticas respondem às mesmas. Portanto, aqui, respondendo aqui à primeira pergunta que a senhora deputada colocou, no que diz respeito aqui a uma colaboração que é estreita, efetivamente, entre a plataforma e as instituições públicas do setor, nomeadamente o Instituto Camões, não é, aqui com um papel fundamental. Realmente a plataforma tem uma colaboração bastante prolongada ao longo do tempo com o Instituto Camões e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se tem efetivado durante os últimos anos neste apoio na forma de contrato-programa, que é efetivamente a concretização daquilo que o José Queiroz referiu ao início, que é a criação de condições para a prestação e concretização de um papel social que as organizações têm em qualquer sociedade democrática.
democrática. Portanto, este papel, aqui no caso a plataforma serve como uma estrutura de rede que representa organizações, mas cuja representação vai além dessas organizações, tem um papel importante de sensibilização da população para, nomeadamente, as questões do desenvolvimento, as questões das interdependências, as questões, no fundo, do que o Tomás referia ao início, o contexto em que neste momento nos encontramos a nível dos desafios que convocam todas as pessoas para a ação. Nesse caso, portanto, o contrato de programa efetivamente foi um processo negociado, foi um processo colaborado com o Instituto Camões e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. É importante que a criação de condições para a sociedade civil estar presente, operar, colaborar e poder fazer ouvir a voz das pessoas seja mantida e seja prolongada no tempo. Portanto, acreditamos que, embora o contrato de programa efetivamente concretize aqui uma aspiração que era natural, é importante que continue, que seja feito esse trabalho, para além daquilo que o José Queiroz acabou por referir há pouco. No que se refere depois às outras questões que foram aqui referidas, nomeadamente o papel de Portugal, portanto, efetivamente esse papel, a estratégia de cooperação portuguesa recentemente aprovada, reforça e reafirma aqui uma série de condições para Portugal prosseguir no seu trabalho. Acreditamos que pode ir além, porque tem um historial, porque tem um conhecimento que pode ser potenciado, e comparando com outros países a nível da União Europeia, sabemos que Portugal a esse nível pode fazer mais, e é essa, no fundo, também o nosso apelo, digamos assim, não é? Pronto, não sei se queres complementar, José, com licença. Se calhar só, antes de ir à questão da participação cívica, só dizer que, como a Sra. Deputada Romualda Fernandes referiu, a estratégia da cooperação portuguesa prevê efetivamente a criação de uma metodologia para aumentar a ajuda pública ao desenvolvimento em linha com aquilo que são os compromissos internacionais. A plataforma até agora não conhece esse exercício, não temos ainda conhecimento, honestamente, se ele já começou a ser feito. A nossa preocupação e, no fundo, o nosso apelo vai nesse sentido, é de que esta metodologia que está prevista preveja de uma forma explícita aquilo que é o compromisso internacional assumido por Portugal, e, portanto, daí também termos referido a questão do projeto de resolução que está hoje a votação na Assembleia da República. Quanto à questão colocada pela deputada do Chega sobre o relatório que referiu, a plataforma não conhece esse relatório, portanto não penso que será... Teria todo o gosto em elaborar, mas não conhecendo, não pensamos que seja oportuno. O que me parece importante dizer relativamente a essa questão é que para a plataforma é muito claro que a participação cívica e que a participação da sociedade civil organizada, no fundo a plataforma representa precisamente essa componente da sociedade civil, é um aspecto fundamental para a democracia. Temos muito claro que a vitalidade da sociedade civil é de facto um elemento fundamental para a própria saúde da democracia. E parte dessa vitalidade depende da ligação à academia. Não sei se isso responde talvez de uma forma abstrata à sua questão. A plataforma relaciona-se também com a academia e esse relacionamento é fundamental para conseguirmos também que os temas que nós abordamos sejam discutidos e sejam refletidos, e, portanto, valorizamos muito essa ligação, enfim, com todas as nuances que poderá ter, mas parece-nos que é importante valorizar e enquanto componente, de facto, fundamental para a democracia. Portanto, penso que da minha parte seria tudo, e passava então ao José Queiroz. Sim, então, também respondendo assim de forma mais ou menos em pacote às perguntas que foram colocadas e que agradeço muito, em nome da direção da plataforma, dizer que, de facto, nós insistimos aqui uma vez mais nesta ideia de roteiro, que implica previsibilidade, implica antecipação e implica uma coisa muito importante, que é compromisso político. Ou seja, não basta nos dizer a nós que o orçamento vai ser aumentado e irá respeitar até 2030 os 0,7% do rendimento nacional bruto. Seria importante para nós também perceber como é que isso vai acontecer, qual é o seu calendário, como é que nós podemos depois estruturar também o nosso trabalho em torno desse aumento progressivo da própria dotação orçamental. E, portanto, o que pedimos aqui é esse compromisso
compromisso político faça um roteiro, uma metodologia que nos antecipe esse aumento e, portanto, deixar esse apelo mais uma vez e esse estímulo político, digamos assim, para o debate e para a votação de hoje à tarde. Relativamente à questão do papel de Portugal, eu concordo que a língua é estruturante, mas nós acho que neste momento, e também aqui reforçando o que disse a Rita Leote, preocupa-nos se calhar olhar para a interconexão, a interdependência que existe, né, entre as diferentes comunidades do globo, as diferentes nações. E se calhar, mais importante que estamos agora aqui a falar da língua portuguesa, a língua inglesa ou francesa, né, que são sim importantes, foram estruturantes e não só. Não tiveram só um papel estruturante, também tiveram um papel por vezes negativo e temos aqui pessoas que sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar. Portanto, ao nível dos processos de colonização, do passado, e que acho que agora não vale a pena discutir aqui, mas acho que podemos olhar para isto de forma positiva e podemos tentar perceber, não é, o que é que nós temos para oferecer e o que é que nós temos para ganhar no nosso diálogo entre nações, no nosso diálogo entre povos. E esta ideia de, como dizia, voltando aqui ao Tomás, como dizia o secretário-geral, que é um português, o António Guterres, não é, das Nações Unidas, de que é a cooperação para o desenvolvimento, é a solidariedade global que oferece-nos a resposta, a saída para os problemas que nós enfrentamos, os problemas do climate change, da mudança climática, do aumento da desigualdade, do não acesso à saúde, do não acesso à comida, à subsistência básica da maior parte das populações. Acho que é nesta ideia de cooperação, de diálogo, que nós podemos e devemos encontrar as soluções para o futuro da humanidade. Portanto, eu julgo que nós nos colocaríamos mais numa perspectiva de procurar uma solução construída para um futuro da humanidade, para as novas gerações que virão, não é? E que nos irão responsabilizar historicamente por aquilo que vamos deixar como herança para elas e portanto, sendo a língua apenas um dos pilares para. E, portanto, eu veria mais um pouco esta ação da cooperação neste nível. Quanto à questão que a Sra. Deputada do Chega nos colocou aqui, que eu acho interessante, o que eu acho é que ela remete para uma coisa que a mim, e falo outra vez pessoalmente, me tem preocupado ultimamente, que é esta ideia da diabolização da ciência, a diabolização do saber e a diabolização do conhecimento. Não temos de ter medo do saber, não temos de ter medo do conhecimento, nem da ciência, nem da razão. Foram elas também que nos trouxeram até aqui. Não só, mas também até aqui. E, portanto, quando dizemos que a teoria ou a ciência ou a academia podem estar a criar monstros que depois irão trazer extremismos para as comunidades, eu sinceramente não consigo subscrever isto enquanto cidadão e enquanto pessoa que gosta de pensar. E eu acho que, como disse bem, não há melhor teoria que uma prática, uma melhor prática que uma teoria, mas eu diria que não há melhor teoria do que aquela que assenta na prática. Esta ideia de que o trabalho que nós fazemos é todo ele desenhado, teoricamente, em gabinetes académicos, está muitíssimo longe da verdade. Podemos ir buscar Humberto Eco e outros indivíduos que dizem precisamente que os pensadores que estão na Torre de Marfim estão muito distantes do terreno. E se há coisa que caracteriza as organizações para o desenvolvimento, é a sua proximidade face às populações, é a sua vivência cotidiana das necessidades daquelas próprias populações. É quase, por assim dizer, a nossa própria integração e a nossa convivência com essas populações. E é isso que nos dá depois o sustento para uma boa teoria. Somos nós, muitas das vezes, que voltamos à universidade e que os informamos do quanto as teorias estavam mal desenhadas e estavam mal concebidas na sua interpretação da realidade. E, portanto, eu não vejo isto como um movimento único e vertical do sabedor, do cientista da academia para o terreno ou para a nossa atuação, e eu acho que muitas vezes o saber é muito mais construído de baixo para cima do que o que nós julgamos. E, portanto, mais uma vez voltamos à ideia de participação e à ideia de diálogo. E outra coisa que eu acho também que é muito importante reforçar face à sociedade civil e, em particular, às ONGs, é a sua abertura constante ao mundo e a sua abertura constante ao diálogo. Esta abertura permite-nos, por exemplo, ser capazes de aceitar a crítica, permite-nos ser capazes também de perceber que temos que mudar a nossa postura a determinada altura. E, portanto, se há algo que nós não temos problemas nenhuns é ser escrutinados, se há algo que nós temos todos os dias, todos os meses e anos, são relatórios públicos, são relatórios financeiros públicos, que muitas vezes não são certamente dos mais auditados em termos de sociedades, digamos assim, que temos, sociedades cooperativas e de organizações que temos a nível europeu e até do mundo ocidental. Provavelmente não há empresa ou Estado que tenha contas tão auditadas como a nossa e não há atividade que seja tão auditada ao nível técnico como o nosso é, que seja tão problematizada até pelas próprias instituições como a da sociedade civil. Portanto, esta transparência e este prestar de contas, esta abertura é algo que nos define e é algo que até nos posiciona eticamente na forma como trabalhamos com os outros. Se isto significa que temos alguma superioridade moral, não.
Porque isto também é muito importante de vincar. Não, porque nós sabemos perfeitamente que estamos sujeitos ao erro, somos seres humanos, somos indivíduos que para fazer qualquer coisa vão se enganar e, portanto, a assunção do erro na nossa metodologia de trabalho também é muito estruturante. Portanto, dizer que da minha parte, muito pessoalmente, e acho que posso representar aqui a plataforma, a ideia de participação, como disseram os meus colegas, a ideia de abertura, a ideia de escrutínio é muito bem-vinda, é importante para nós. E o saber é uma das suas componentes e, portanto, não alinhamos nesta ideia da diabolização das universidades. Mas obrigado. Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Matias pede a palavra para... Era mesmo na forma de uma interpelação à mesa, mas, na verdade, assumo que era apenas para uma pequena clarificação. Se me permitirem, sim, apenas dizer que não pretendi... Deixe-me só... peço desculpa. Permitirei, mesmo em 10 segundos, permitindo depois às senhoras deputadas, se entenderem, fazê-lo também, para que a prerrogativa seja a mesma. 10 segundos, porque a senhora deputada já usou 5 minutos, não é? Claro que sim, peço desculpa. Era mesmo só para tentar pedir desculpa se de alguma forma parecia que estava a diabolizar, aliás, o eixo universitário. Aliás, eu, antes de estar aqui, era gestora financeira num centro de investigação, portanto, tenho o maior carinho pela academia que também me formou, mas dizer apenas que, na medida em que era gestora financeira, sabia que é possível programar a ciência através dos financiamentos públicos, quer governamentais, quer supragovernamentais, através da União Europeia, por exemplo, e é esta a preocupação que queria colocar em cima da mesa e nunca diabolizar aquilo que é o conhecimento científico. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, Sr. Deputado Romualda Fernandes. Microfone, por favor. Aprecio particularmente o trabalho das ONGs, do qual até já tive uma participação. Muito obrigada. Sra. Deputada Emília Cerqueira. Não pretendendo acrescentar muito àquela que foi a minha intervenção, mas de facto abrindo-se esta possibilidade, é agradecer, parabenizar pelo trabalho e pela importância que ele tem para o PST. Sempre teve muita importância, sempre valorizámos muito a cooperação para o desenvolvimento nas suas diversas vertentes e apenas deixar uma nota. Quando me referi à língua portuguesa, não é ela como foco e como objetivo, mas a centralidade que Portugal acaba de ter muito maior do que a nossa dimensão tem a ver com o facto de termos algo que se chama língua portuguesa. É só e apenas nesse sentido, não gostava também que ficasse este equívoco. Muito obrigada. Num minuto, se quiserem responder alguma coisa, se não... Só dizer muito rapidamente, complementando aqui o que disse José Queiroz e o Tomás Nogueira, portanto aqui esta dimensão, e acho que isso tem muito a ver com esta comissão, e se podia haver aqui um equívoco inicial de que trouxemos um assunto que não era, que compreendemos, portanto lamentar essa parte, mas dizer que esta parte da participação da sociedade civil é fundamental e há uma oportunidade muito concreta para a garantir, que é com a concretização, com a implementação da estratégia de cooperação portuguesa. Há a possibilidade da definição de uma comissão e está prevista essa comissão, e essa comissão, na nossa perspectiva, deve integrar a sociedade civil, até para aproximar a sociedade civil tanto dos decisores, para que seja mais claro também esta questão que os colegas disseram, da questão da transparência, da questão da regularidade, da questão da ética e da conduta que serve às organizações, e dizer-vos que a plataforma tem um código de conduta interno que serve às suas organizações e que permite esta transparência e no fundo ter tudo documentado, etc., para garantir que a sociedade civil é efetivamente escrutinada. Obrigada. Muito obrigado, e portanto passamos pela prática, pela teoria e a forma como isto está tudo ligado, portanto passamos de Cartelevino para Nietzsche, com a ideia do eterno retorno, que é sempre uma forma agradável de terminarmos. Eu agradeço uma vez mais à Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento a discussão que pudemos aqui hoje fazer, agradeço às senhoras deputadas também a reflexão que trouxeram e damos por isso por concluída a nossa audiência. Muito obrigado.